Queridos alunos do segundo ano, esse aqui é o vídeo sobre espelho esférico, o qual o professor teve a oportunidade de passar para vocês a aula passada. Tudo bem? Então vamos tocar o barco nesse vídeo aqui no sentido de ajudar-nos a estudar um pouco. Então, para nós falarmos de espelho esférico, né, como que ele age? Como seria a formação de suas imagens? Como que os raios refletidos é, eles acontecem num espelho esférico? Então, olha, o professor vai usar uma coisa que aconteceu na Inglaterra em 2013. Foi construído um prédio chamado Talk Tower, no qual ele tinha um formato que se assemelhava muito a um espelho esférico. E aconteceu um fato inédito: começou a derreter, pessoal, componentes do carro que ficava estacionado próximo ao pau. Né? Então, por que será que isso aconteceu? Tudo bem? O evento de 2013, o arquiteto projetou com as vidraças e atuava como se fosse um espelho. O problema é que o espelho formava uma estrutura curvada, ou seja, funcionava como um espelho côncavo, ok? E o grande problema é que os carros, pessoal, ficavam exatamente sobre o foco desse espelho formado pelas plataformas de vidraça, essa estrutura curvada. Quer dizer, mas qual é o problema de estar no foco latente? É exatamente onde converge todos os raios de luz. E esse ponto pode chegar a temperaturas altíssimas, o foco. Tudo bem? Os raios provenientes do Sol chegam obliquamente ao eixo principal da estrutura e se encontra um ponto denominado foco, no qual os raios refletidos se concentram. Então, veja bem, turminha, essa plataforma, né, côncava, elas refletiam o raio. Esse raio, eles vão para um determinado ponto chamado foco. E nesse ponto, a energia é muito grande, ou seja, o calor gerado é muito grande, tá? O calor gerado é muito grande. Isso, então, tem a ver com nossos estudos sobre os espelhos. Eles são classificados em côncavo e convexo, e as suas características determinam o uso cotidiano, como facilitar a segurança em lojas de prédio, o aumento do campo visual das motos, o aumento da imagem para dentista. Por exemplo, para aumentar a imagem pessoal dentista, eu uso um espelho côncavo. Para eu aumentar o campo visual nas motos, eu uso um espelho convexo. Tá legal, turminha? Olha o prédio ao qual o professor está falando aqui, turminha, né? Essa estrutura aqui, ela funciona como um espelho côncavo. Os raios de sol batem e convergem para um determinado ponto na rua. Se você tiver um carro que esteja exatamente na posição do foco, você derrete, pessoal, algum componente do carro, porque a temperatura é altíssima. Tudo bem? Então esse aqui é o problema que deu um problema seríssimo. Eles tiveram que reverter, ou tiveram que refazer essa estrutura no sentido de não provocar uma catástrofe maior também. Esse aqui já é o contrário, é uma construção positiva, na qual esse espelho ele recebe os raios de luz solar. O foco é exatamente aqui dentro dessa casa aqui, e essa casa aqui, pessoal, no interior consegue recolher temperaturas na ordem de 3.000 graus Celsius. Isso é construído na França, mas essa é uma construção positiva, projetada exatamente para que isso ocorra, usando que as propriedades de um espelho esférico. Então aqui não foi um erro de projeto, aqui foi um acerto de projeto no sentido de você obter energia térmica através da energia solar para você gerar energia elétrica. Tá legal, turminha? Esse daqui, galera, o que o professor falou para vocês é um forno termosolar, né? Então veja bem, ó, essa superfície aqui é uma superfície côncava. Os raios de luz, pessoal, eles vão refletir exatamente nesse ponto onde está essa coisa aqui, e aí eu consigo cozinhar os alimentos, ou eu consigo fazer o que? Ferver uma água. Se é o caso, quero destilar uma água, por exemplo, eu consigo fazer isso aqui, tá? Tá vendo, turminha, a frigideira aqui? Ela tá bem sobre o foco do termo solar. Tudo bem? Então, se eu coloco
essa frigideira aqui e eu coloco isso aqui recebendo o sol, eu consigo fazer ou fritar ou cozinhar alguma coisa aqui. É a mesma coisa que esse forno aqui, ó. Tá vendo a panela aqui? Essa panela está exatamente sobre o foco desse espelho aqui, ó. Conforme o sol vai mudando de posição, pessoal, a pessoa vai acertando essa posição aqui, ó, do espelho para que os raios solares fiquem exatamente em cima dessa panela. Você pode cozinhar um arroz, você pode cozinhar uma batata, alguma coisa desse tipo. Tá legal? Usando propriedade que a gente chama de espelho côncavo. Então lá, o que são espelhos esféricos? É uma superfície polida e refletora em forma de uma calota esférica, podendo ser côncava ou convexa. Então isso aqui é uma calota esférica. Se você olhar para esse lado interior, é um espelho côncavo. Isso aqui é uma simbologia, tá certo? Isso aqui é uma simbologia. E os raios refletem e emergem na direção do foco, nesse caso que seria o foco do espelho côncavo. E nós vamos ter o espelho convexo. Olha que esse aqui, ó, ele vai no interior e esse aqui vai no exterior, né? Só que os raios de luz batem e eles divergem, eles abrem. Aqui, ó, os raios de luz batem e convergem para um ponto. Aqui, ó, os raios de luz batem e divergem para longe, se abrindo. Nós vamos ter o que? A formação de imagens de espelhos convexos de modo virtual também. Tá legal? Então, essa aqui é uma simbologia do espelho côncavo e esse daqui é uma simbologia do espelho convexo. Professor, o que é esse espelhinho aqui, professor? Esses espelhinhos aí é para dizer que esta parte de trás é a parte opaca e que a parte da frente é a parte refletora. É a mesma coisa, tá vendo? O espelhinho significa que essa parte aqui, ó, ela é opaca e a parte refletora está na parte da frente. Tá legal, turminha? Essa é a simbologia. Representação de um espelho esférico. Aqui ó, nós vamos ter um espelho côncavo. Ah, tá, professor, você falou que o espelhinho aqui, essa parte é a parte opaca e essa parte aqui, ó, ela é o que, turminha? Ela é refletora. Aqui eu tenho o espelho convexo. Veja bem, essa parte aqui, ó, do espelhinho é a parte opaca e essa parte da frente aqui é a minha parte refletora. Certo, turminha? Isso você tem que saber. O C a gente vai chamar de centro de curvatura e o V, pessoal, como o vértice do espelho. Tá legal? O vértice do espelho é exatamente nesse ponto aqui, sala, ó. Nesse ponto onde o professor está colocando o mouse aqui, tá legal, ó? É nesse ponto aqui, tudo bem? Para que as imagens formadas pelas reflexões de espelho esférico sejam nítidas e bem definidas, os raios luminosos que atingem a superfície refletora devem ser poucos inclinados em relação ao eixo principal. Então, turminha, dos N raios de luz que chegam até o espelho, a gente vai considerar aqueles que estão muito poucos inclinados em relação ao eixo. Turminha, a técnica nos diz mais ou menos de 10 graus em relação ao eixo óptico. Então, será considerado a partir desse ponto. Qualquer raio acima de 10 graus de inclinação está fora do nosso estudo e nós não vamos estudar isso enquanto ensino médio. Qualquer espelho que esteja refletindo os raios nessa condição diz que é condição nitidez de Gauss, turminha. Tá, então às vezes você vai lá, vai pegar um enunciado assim, um espelho esférico de acordo com as condições de nitidez de Gauss. Puta vida, o que é isso? É exatamente isso aqui, turminha. Os raios luminosos incidentes, eles são paralelos ou muito poucos inclinados em relação ao eixo principal. É isso que você precisa saber. Um espelho que esteja com as condições de nitidez de Gauss. Os raios incidentes são paralelos ou poucos inclinados em relação ao eixo principal. É só isso, turminha, não vai cair em prova, nada. Mas às vezes lê o enunciado e não sabe o que significa isso. O que significa o que o professor acabou de dizer a você. Tá legal? O que é o foco, pessoal? O foco principal do periférico é o ponto para onde convergem, no caso, os côncavos, espelhos côncavos, ou de onde divergem, no caso, os espelhos convexos. Os raios luminosos cuja incidência é paralela, turminha,
ao eixo principal do espelho. Então o foco, pessoal, é para onde converge os raios solares, pessoal, os raios de luz para espelhos côncavos, ou de onde divergem, né? Caso você esteja estudando um espelho convexo, eles vão divergir exatamente em cima do foco, pessoal, tá? Para que as imagens fornecidas pelo espelho esférico tenham maior nitidez e não apresentem informações, tá? O professor acabou de falar isso, professor. Os raios incidentes devem ser paralelo ou pouco inclinado, ok, acabei de falar isso, tá, turminha? E olha, turminha, a primeira coisa que o Latanzi quer que você entenda é que o foco é igual, turminha, ao centro de curvatura dividido por 2. Como assim, professor? Se o centro de curvatura, o raio de curvatura for 40, qual é o seu foco? Professor, 40 por 2 é 20. Se o seu raio de curvatura, se o seu raio de curvatura for 25, qual é o teu foco? 12,5, professor. Tá, turminha? É só isso. Beleza? Então essa você vai usar bastante. Então, olha, turminha, elemento de um espelho esférico. Então, o professor vai pegar um espelho côncavo, vai colocar, também vale para o convexo, tá legal? Então, olha só, sabe? Esse cara aqui é o eixo óptico. Esse aqui é a simbologia de um espelho côncavo. Aqui, pessoal, eu tenho o foco. Aqui, pessoal, eu tenho o centro de curvatura. Então, esse é o foco do espelho. Esse é o centro de curvatura do espelho. E aqui nós temos quem, galera? O vértice do espelho. Então, é importantíssimo que eu, como professor, passe isso para você e você entenda os elementos do espelho. Centro de curvatura, foco do espelho e o vértice do espelho. É importantíssimo que você entenda esses pontos, tá, Sara? Por quê? Porque a partir disso a gente vai fazer uma série de estudos e a gente vai estar sempre se referindo a esses termos, tá legal? Centro de curvatura, o raio de curvatura, foco do espelho, o vértice do espelho. E esse cara, pessoal, ele é positivo para a direita, que a gente chama do eixo óptico do espelho. Tá legal, turminha? Agora, olha, a coisa mais importante, não é que é mais importante, pessoal. Tudo isso a gente está fazendo para a formação da imagem. Então, a formação da imagem ela depende de três raios notáveis. Tá, ó. A imagem vai se formar pela intersecção desses raios de luz, tá? Que são chamados raios notáveis, pessoal. E são três que a gente vai estudar. Ó. Paralelo ao eixo óptico, a luz passando pelo foco e incidindo no vértice do espelho. Tá, turminha? São esses três raios de luz que a gente vai estudar para o nosso espelho esférico. Então vamos lá, turminha. Ó, todo raio de luz paralelo, Sala, todo raio de luz paralelo, qual é o caminho dele? Ele bate no espelho e reflete na direção do foco. Ah, tá, professor. Então, todo raio de luz paralelo, eu vou saber que bate e volta para o foco. Tá? Beleza? Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o caminho contrário. Ó. Tem um espelho. E olha só, Sala. Ah, professor, agora está passando pelo foco, professor. Se está passando pelo foco, o caminho da ida é o caminho da volta. Ah, tá lá, tá. Se é paralelo, reflete na direção do foco. Se passa pelo foco, reflete paralelo. Entendeu, Sala? Isso vai te ajudar muito na formação das imagens. Tá legal, turminha? Paralelo, reflete na direção do foco. Passa pelo foco, reflete paralelo. Tá? Ok? Todo raio de luz que passa pelo foco ao incidir no espelho reflete paralelamente ao eixo óptico. Beleza? E agora nós temos o que, turminha? Incidindo no vértice do espelho. Eu tenho esse raio incidente e ele reflete simetricamente. Puta, professor, o que é simétrico? É igual. Este ângulo aqui, ó, que o professor está passando o mouse, é exatamente igual a esse ângulo aqui. Então, olha só, pessoal, esse ângulo, e é exatamente igual ao ângulo R. Se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, aqui é 12 graus, aqui é 12 graus, aqui é 10 graus, aqui é 10 graus. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Toda vez que incidir no vértice do espelho, qual é o comportamento do raio?
Professor, reflete simetricamente para o meio. Então, esses são os 3 raios, então essas 3 coisas importantíssimas que você saiba, tá bom? O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. O senhor acabou de fazer 3 exemplos aí. Todo raio de luz que incide no verso do espelho reflete simetricamente, ou seja, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza, sala? Vamos lá. Esse ângulo aqui, esse raio de luz passando pelo centro de curvatura, pessoal, só mesmo vestibulares tipo ITA, que eles vão pedir alguma coisa nesse sentido aqui. Praticamente, a gente não usa, pessoal. Pode pegar os grandes vestibulares aí que vocês queiram estudar. A gente tem isso aqui, é conceito teórico, tudo bem, tá? Mas só se o cara quiser complicar muito com você. Mas, ó, todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Tá legal, turminha? Reflete sobre ele mesmo. Beleza? Então, todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. A gente não vai usar nos nossos estudos, tá bom? Mas o professor colocou para efeito de conhecimento. Então, a construção de imagens, turma, de acordo com as condições de nitidez de Gauss e a utilização dos raios notáveis, é possível estudar e estimar a formação de imagens nos espelhos esféricos. Ok, sala? Obedecendo às condições de Gauss e usando os raios notáveis que a gente acabou de aprender, eu consigo estimar a formação das imagens nos espelhos esféricos. A imagem será formada pela intersecção dos raios notáveis e terá características específicas que dependem da posição do objeto no eixo óptico do espelho e estudo. Beleza? Ok, a gente vai ver isso de forma bem detalhadinha. O espelho côncavo pode gerar 5 tipos de imagem, depende da posição que o objeto ocupa no eixo óptico. E o espelho convexo só gera um tipo de imagem independente da posição que ele ocupa no eixo óptico do espelho. Pronto, sala, é isso nesse instante que você precisa saber. O espelho côncavo gera 5 imagens. O convexo gera o quê? Um tipo de imagem. Porque e esses 5 tipos de imagem dependem do que, Latância? Da posição que o objeto ocupa no eixo. No espelho convexo, uma imagem só independe da posição que o objeto esteja em frente ao espelho. Tá legal, Sara? Então vamos lá. Vamos agora estudar em espelho esférico. Vamos usar o espelho côncavo. Tá legal? Então vamos lá. Eu tenho esse espelho côncavo. E eu tenho esse objeto, pessoal, ó, esse objeto aqui antes do centro de curvatura. Então você pega e traça o primeiro raio, tá? Ó. Opa, professor, passa pelo foco, Latância. Daí você pega o segundo raio passando pelo foco. Aí ele faz o quê? Ele reflete, professor. Então, Sala, tá vendo que o raio verde e o raio azul, eles vão aqui se encontrar? E aqui tem o quê? Ai, professor, eu tenho a imagem. Tá? Eu tenho a imagem. Então, nesse caso, pessoal, a imagem com uma setinha para baixo, a gente diz que ela é invertida. Toda imagem invertida ela é real. Tá legal, Sala? Tudo bem? Toda imagem invertida ela é real. Tá? E se você analisar o objeto e a imagem, você vai ver que a imagem é menor. Então, nesse caso, nós vamos ter uma imagem, pessoal, menor, invertida. E se a imagem invertida ela é real. Toda vez que o teu objeto estiver atrás do centro de curvatura, ela será menor. Mas, professor, e se eu colocasse aqui? Se eu pegasse o objeto e afastasse ele aqui? Ela seria menor, invertida e real. Tudo bem, Sala? Tá? Vamos agora colocar, pessoal, esse objeto sobre o centro de curvatura. Então, essa é a primeira imagem que nós temos. Antes do centro de curvatura, menor, invertida e real. Agora, vamos colocar sobre o centro de curvatura. Olha, Sala, o objeto está sobre o centro de curvatura. Como que se forma a imagem? Através de 2 raios notáveis. Primeiro, Sala, ó, qual é o comportamento? O professor reflete no foco. Beleza, Sala? Segundo raio, passando pelo foco. Reflete. Opa, professor. Beleza. Então, nesse ponto aqui, nós temos o quê? A intersecção dos 2 raios e temos o quê? A formação da imagem.
Professor, a setinha está para baixo da imagem, significa que a imagem é invertida. E podemos aqui, pela simetria do desenho, pessoal, que a imagem é igual ao objeto. E toda imagem invertida é real. Então, a minha imagem, ela será o quê? Igual. Ela será invertida, e se invertida, ela é o quê? Turminha, ela é real. Opa, professor, então agora nós temos o segundo tipo de imagem. Toda vez que o objeto estiver sobre o centro de curvatura, ela será invertida, real e igual. Beleza? Tá? Agora vamos colocar um objeto entre o centro e o foco. Ok? Ah, legal. Mas, professor, se você trouxesse aqui, eu trouxesse aqui, eu trouxesse... Pessoal, é exatamente o que nós vamos ver, certo? Independente, ó, se você tiver nesse intervalo aqui, ó, entre o foco e o centro, ela será maior, igual, invertida. Você vai, maior, real, maior, invertida e real, tá? Então, vamos lá. Vamos traçar o primeiro traço. Professor, eu sei que passa pelo foco. O segundo raio de luz passa pelo foco. Opa, professor, beleza pura. Então, ó, nesse ponto aqui formou a imagem. Ah, tá, lá tá. Beleza, professor. Professor, a setinha é invertida. Se é invertida, ela é o que, pessoal? Ela é real. Opa, invertida e real. E ela é o que, Sala? Maior do que o objeto. Ah, é verdade, professor. Essa imagem é maior do que o objeto. Então, toda vez que eu tiver um objeto entre o centro de curvatura e o foco, que tipo de imagem eu vou ter? Bem, lá tá. Eu vou ter uma imagem maior. Eu vou ter uma imagem invertida, e se invertida, professor, ela é real. Opa, lá, então já são 3 imagens. Antes do centro de curvatura, menor, invertida e real. Sobre o centro de curvatura, igual, invertida e real. Agora, turminha, nós vamos fazer a quarta imagem colocando objetos sobre o foco. Tá legal? Olha, Sala, coloquei o objeto sobre o foco. Vamos fazer os raios de luz, certo, Sala? Bem, professor, vai passar pelo foco, professor. Puxa vida, latência, agora não dá para passar o segundo raio pelo foco. Então incide no vértice. Ah, entendi, professor. Nesse caso, eu não tenho que passar o segundo raio pelo foco, eu incido no vértice. Qual é a propriedade? Ele reflete simetricamente, professor. Querida Sala, quando vocês olham o comportamento do raio verde e azul, vocês veem que eles são paralelos. Pela matemática, eles se encontrariam no infinito. Mas vamos prolongar para cima, professor. Ó, quando eu prolongo para cima, eles continuam paralelos. Ou seja, eu não vou ter encontro desses raios de luz nem acima nem abaixo. Então eu digo, pessoal, que é uma imagem imprópria. Tá legal, sabe? Essa imagem ela não é definida, você não tem imagem para ver. A gente diz então que ela é imprópria. Tá legal, sabe? Então, opa, professor. Quarta imagem. Antes, menor, invertida e real. Sobre o centro de curvatura, igual, invertida e real. Entre o centro e o foco, maior, invertida e real. Sobre o foco, impróprio. Beleza? Então, ó, já temos 4 imagens do espelho côncavo. E agora, turminha, nós vamos fazer o quê? A gente vai pegar o objeto, colocar ele entre o foco e o vértice e vamos ver o que dá, Sala. Tá, ó. Ah, tá, professor. Então agora você colocou o objeto, professor, entre o foco e o vértice. Tá? Então vamos lá ver. Vamos projetar o raio, tá? Professor, ó, o senhor projetou o raio, passa pelo foco. Professor, também não dá para passar pelo foco, a gente incide sobre o vértice. Incidiu sobre o vértice, ele reflete o quê? Simetricamente. Quando você olha o comportamento do raio azul e do raio verde, pessoal, você vê que desse lado eles estão te abrindo. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de haver uma intersecção desse lado de cá. Então vamos prolongar os raios, pessoal. Raio verde. Opa, professor. Quando a gente prolonga o raio verde e o raio azul, eles se encontram aqui. O prolongamento dos raios se encontram aqui. E olha só, Sala. Ah, tá, professor. Então, nesse caso, eu tenho a formação da imagem. Só que, veja bem, Sala. A imagem agora, olha só. Ah, professor, agora está para cima.
Então, essa imagem é direita. Toda imagem direita, ela é o que, turminha? Ela é virtual. Então, nesse caso, eu vou ter uma imagem, sala, maior. Ela é direita, e se ela é direita, eu quero a virtual. Uma coisa que eu quero que vocês saibam. Toda imagem real é projetada. É possível projetá-la numa tela. Toda imagem virtual não é possível projetar ele numa tela. Legal? Tudo bem? Então, por favor, preste atenção nisso. Tá? Toda imagem real eu consigo projetar numa tela. Toda imagem virtual eu não consigo. Por quê, professor? A imagem virtual era formada pelo prolongamento dos raios notáveis. Toda imagem real ela é formada pela intersecção dos raios de luz, os raios de luz notáveis. Então, a imagem real eu consigo projetar ela numa tela, a imagem virtual eu não consigo projetar. Essa é a diferença fundamental que você tem que saber. Então, a gente viu os 5 tipos de imagem, agora vamos ver o espelho convexo, sala. Tá, ó, eu tenho o espelho convexo, certo, sala? Tudo bem, ó? Tá? Independente de onde o teu professor colocar o objeto aqui, ó. O professor colocou aqui, podia ter colocado aqui, podia ter colocado aqui, certo? A imagem será a mesma. Eu ponho o meu raio de luz, tá? Professor, ele tem que refletir na direção do foco. Né? Então, olha, Sara, como o foco no espelho convexo está atrás do espelho, você faz assim, ó. Você prolonga. Opa, professor, tá. Então, esse raio de luz bate no espelho e reflete para cima. Agora, o segundo raio, pessoal, eu vou fazer incidir no vértice. Incidir no vértice, professor. Ok. Então, esse raio refletido e esse raio não vão se encontrar nunca. Mas e o prolongamento, professor? Opa, professor. Nesse caso, o prolongamento desse raio de luz vai gerar uma imagem aqui, professor, ó. E essa imagem é direita, toda imagem direita ela é virtual. E nesse caso, pessoal, a imagem, ela é o que, turminha? Ela é menor do que o objeto. Então, para espelho convexo, sala, uma única oportunidade, uma única imagem, menor, direita e virtual. Menor, direita e virtual. Isso trata-se de um espelho convexo, tá? Então, esses 5 tipos de imagens, Sara, tá? A gente tem que saber eles. Por quê? Porque agora vem o estudo analítico dos espelhos, tá? Agora vem o estudo analítico do espelho. O estudo analítico, eu não vou ter mais esses gráficos, essas formações, essas coisas. Agora, através de números, você vai dizer para mim se a imagem é virtual, direita e menor. Através de números, você vai dizer para mim se ela é invertida, real e igual. Através de número. Nós vamos conseguir um número e esse número vai dizer para você, ó, a imagem será invertida, maior e real. Ah, vai ser igual virtual, direita e menor. Esse número vai dizer a você. Então, isso a gente aprende através do que, Sara? Essa aqui é a imagem formada, né? Direita, menor, virtual. Nós vamos ver através do estudo analítico. Observe agora um estudo analítico do espelho esférico adotando-se um sistema cartesiano regido pelo referencial gaussiano, pessoal. Tá? Ok? Como eu tenho as condições de nitidez de Gauss, eu digo que o meu referencial é gaussiano. Tal referencial é de suma importância na aplicação das equações que vão reger o estudo analítico dos espelhos esféricos. Ela apresenta as seguintes características, turminha. Tá? Então vamos lá. Eu tenho um espelho do côncavo serve para o convexo. Bem, latência. Nós temos o centro de curvatura e o foco, professor. Eu tenho o objeto. Preste atenção agora, sala. Eu tenho a imagem, certo, turminha? Então, olha só. A distância, pessoal, do objeto ao espelho, a gente vai chamar ele de P. A distância do objeto ao espelho, eu vou chamar ele de P. E a distância da imagem ao espelho, eu vou chamar de P'.
Ah, entendi, professor. Então, a distância do objeto ao espelho chamaremos de P, e a distância da imagem ao espelho vamos chamar de P'. Isso aqui chama-se a distância, o que, turminha? A distância focal, certo? A distância entre o foco e o vértice do espelho chama-se distância focal, tá? Este cara, pessoal, a distância daqui até aqui, centro ou raio de curvatura, tá? Ok? Então o professor vai repetir. P, distância do objeto ao espelho. P', distância da imagem ao espelho. Distância focal, distância do centro ou raio de curvatura. E aqui vem, pessoal, a equação dos sonhos. Equação de Gauss. 1 sobre a distância focal, que é F. 1 sobre P, que é a distância do objeto ao espelho. E 1 sobre P', que é a distância da imagem ao espelho. Isso chama-se equação de Gauss, turminha, tá? É importante, pessoal, que o centro de curvatura é 2 vezes F. Por quê, professor? Essa distância aqui é exatamente igual a essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é exatamente igual a essa. Portanto, o foco, pessoal, é o centro de curvatura dividido por 2. Pode ser que apareça no lugar do seu R. Tá? Pode ser. Depende do livro, depende da apostila, tá? Tudo bem? Ok. Aumento linear transversal, pessoal, é a razão entre a medida da imagem e a medida equivalente do objeto. Se o objeto tem 5 centímetros e a imagem tem 10, né? Ou não? O aumento linear é 2. Se a imagem tem 5 e o objeto tem 10, o aumento linear é meio. Essa é o aumento linear transversal. Ele pode ser calculado de 3 formas, por mim, ó. O meu A, ele pode ser I dividido por O. Quem é I, professor? I é o tamanho da imagem e O é o tamanho do objeto. O meu P' é a distância da imagem ao espelho. O meu P é a distância do objeto ao meu espelho. Distância focal menos a distância do objeto ao espelho. Qual eu uso lá? Depende do parâmetro que chegar até você. Tá legal, Sara? Depende do parâmetro. E o que é mais difícil de tudo que eu vou ensinar vocês é isso que começa agora. Então, olha só, Sara. Convenções. Isso não é que é difícil, pessoal. Você tem que lembrar de uma série de coisas. Então, vamos lá, Sara. Se meu A for maior que zero, se diz que a imagem é direita. Se o meu A é menor que zero, você diz que a imagem é invertida. Se o módulo de A, esqueça o sinal de A, esqueça. Valor absoluto, se for 1, a imagem é igual ao objeto. Se a imagem mede 10, o objeto mede 10. Se a imagem mede 20, o objeto mede 20. Tá? Se o módulo for maior do que 1, pessoal, a imagem é maior do que o objeto. Você chegou a calcular um A igual a 3. Opa, significa que que o módulo é A maior, a minha imagem é 3 vezes maior que o objeto. Tá? E se o teu ato for menor do que 1, a imagem é menor do que o objeto. Vamos dizer que você chegou lá, pessoal, e o teu A deu meio. Ou seja, a imagem que o espelho conjugou é metade do objeto. Tá? Então isso é importantíssimo. Opa, A maior que zero, direita. O meu A é menor que zero, ela é invertida. O módulo de A igual a 1, a imagem é igual ao objeto. O módulo de A, o valor absoluto de A, você esquece o sinal, o valor absoluto. A é maior que 1, a imagem é maior que o objeto. O meu A é menor do que 1, tá? A minha imagem é menor do que o objeto. E para encerrar, turminha. Às vezes você não tem em mão esses dados, mas você tem um P' maior que zero. Se o teu P' for maior que zero, que é a distância da imagem ao objeto, a tua imagem é real. Se o teu P' for menor do que zero, distância da imagem
ao espelho for menor que zero, você tem uma imagem aqui, turminha. Você tem uma imagem real. É virtual. Se o teu F é maior que zero, o teu espelho é côncavo. Se o teu F é menor do que zero, turminha, o teu espelho é convexo. Tá? Eu acredito, pessoal, que acabou. E a equação de Gauss, certo, turminha? O professor deixou aí para vocês aí, tá bom? Eu acho que com isso o pessoal termina. A gente se vê na próxima aula.